Som. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos capazes do Senhor, amém? Vamos estar dando início ao nosso culto de avivamento ao Senhor. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Gênesis 41, versículo 50. Aqueles que acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Grande é a luta do justo, grande é a batalha daqueles que permanecem firmes na palavra do Senhor, mas grande também são as suas recompensas. E aquilo que Deus tem preparado para nós é tão grande que os nossos momentos de aflições, de dores, nós não vamos conseguir mais lembrar disso com tristeza, e sim com alegria. Porque árduo é o processo, mas grande e extraordinário também são as bênçãos vindas do Senhor. Por isso vale a pena permanecermos firmes na presença do Senhor, mediante todas as lutas e todas as dificuldades. Porque o processo ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Mas as bênçãos do Senhor, enquanto estivermos vivos, nós vamos desfrutar dela. E os nossos próprios olhos verão as maravilhas que Deus faz. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que as suas bênçãos, Senhor, venham se cumprir na nossa vida, Senhor. Bênção essas sem medida, Senhor, que faz, Senhor, nossos rostos resplandecer em alegria e os nossos corações, Senhor, soltarem, Pai, de uma alegria extraordinária, porque temos a certeza e sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, nós sabemos que é maravilhoso, porque tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. E que nós, Senhor, estamos aqui para desfrutar do melhor nessa terra. Desfrutar, Senhor, da verdadeira comunhão com nossos irmãos, como a Tua palavra diz que quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, Senhor, da mesma maneira que eu quero coisas maravilhosas para a minha vida, assim eu desejo para todos os meus irmãos, que eles venham desfrutar o de melhor, Pai, o de melhor que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Pai, toma o primeiro lugar deste culto, Senhor. Que tudo seja para o Teu nome ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé para estarmos adorando e engrandecendo ao nome do nosso Senhor, amém? Isaías 40, 29 diz: Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Nós começamos essa semana fazendo nossos afazeres, tendo nosso trabalho diário, aquela rotina do dia a dia, e às vezes a gente chega no final do dia sem força para continuar.
E quando a gente lê Isaías 40, a gente vê que há um Deus que revigora todas as nossas forças. Há um Deus que nos dá sustento para continuar entregando a Ele aquilo que é devido. E nessa noite eu quero declarar que nenhum cansaço, nenhuma rotina poderá nos impedir de entregar a Ele aquilo que Ele merece. O nosso Deus, o nosso amado, nosso lindo noivo, Ele é merecedor de tudo que temos, que somos. E é isso que vamos dar a Ele nessa noite. Aleluia. Cante comigo nesta noite. Entregue a Ele toda a adoração. Queremos estar perto de Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. E eu Te louvarei, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Declare mais uma vez o quão perto você quer estar dele nessa noite. Oh, Jesus, Te rendemos toda a glória. Perto quero estar, junto aos Teus pés, no lugar de honra, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, Jesus, tudo que há em mim, Quero Te ofertar, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, Meu amigo me tornei. E eu Te louvarei, Jesus, sem me importar com as circunstâncias. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. eu Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias,
a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, Ele é grande, Ele é soberano. Nós queremos entregar a Ti, Jesus, a honra, a glória que é devida ao Seu santo nome, Jesus. Oh, aleluia. Tu és muito digno de louvor, Senhor. Ó Deus, receba a adoração, Senhor, que sai dos nossos lábios como incenso suave às suas narinas, Senhor. Nenhum cansaço, Senhor, a nos impedir de entregar ao único que é importante em nossas vidas, Jesus. Aleluia. Oh, declaramos o quanto o Senhor é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele entregamos. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Oh, aleluia. Aleluia. Alegria de toda a terra. Tu és a nossa motivação, Jesus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É através dele que vencemos e que todo nos ajuda contra o inimigo. A ele a honra, a glória. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluia. E céu. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra.
toda a terra. Só tu és, Senhor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda. Mais uma vez declare, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. A ti, Jesus, a ti, o nosso Rei, nosso amado, nós entregamos toda a adoração, toda a glória e todo o louvor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Louvado é o teu nome, Único Senhor. merecedor. Santo, Digno, santo é o teu nome, Jesus. Digno. Só o Senhor é santo, santo, santo. Oh, aleluia, Jesus. Fica à vontade no nosso meio. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que a todo momento Ele nos surpreende. É um Deus que Ele faz infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. Glória a Deus. Peço, irmãos, que abram as vossas Bíblias em Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamares Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. No livro de Ruth a gente vai ver que Ruth era uma moabita, assim como a sua cunhada, Orfa. E num diálogo entre sogra e as duas noras, ela disse: se vocês quiserem, pode ir embora. Voltem para os seus pais e voltem a cultuar os seus deuses. Orfa não pensou duas vezes, voltou. Porém, Ruth continuou. E Ruth vai dar aquela declaração. Porque Ruth, ela conviveu um tempo com Noemi e viu o caráter da sua sogra. Ela viu a mulher que perseverava pela sua casa, que amava seus filhos, que amava seu esposo. Nós vamos ver que antes, na história do surgimento do povo moabita, que foi através da relação entre Ló e sua filha. E o que eu quero deixar para a igreja? Nada é impossível para o nosso Deus. Mesmo um povo condenado pelo Senhor, nós estamos aqui para fazer a grande diferença. Nós estamos sendo observados em todos os momentos. E muitas vidas são transformadas através do nosso testemunho. Por isso, eu costumo dizer que nós carregamos a maior responsabilidade. Por mais difícil que seja, nós sempre precisamos colocar em posição, permitir ser usado pelo Senhor, independente das circunstâncias,
independente do momento. Orfa não olhava para Noemi e via ela como exemplo. Porém, Ruth absorveu o que ela mais pôde absorver de Noemi. E a gente vê que a vida dessa mulher, ela foi transformada. De que forma? Ela praticamente fez parte da linhagem de Jesus. É muito maravilhoso, irmãos, o que Deus faz quando nós vivemos em obediência, ouvindo a tua palavra e colocando em prática. Em tudo Noemi colocou aquilo em prática. Apesar de todas as dores de ter perdido o marido e seus filhos, mas Ruth abraçou ela e reconheceu ela como mãe. E nós temos esse ditado, né? Muitas das vezes a mãe não é aquela, mãe ou pai não é aquele que coloca no mundo, mas sim aqueles que cria. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós muitas das vezes não somos merecedores de nada, mas tem o prazer de nos abençoar. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, até mesmo quando nós erramos, quando nós achamos que, Senhor, já passei de todos os limites, Ele vem com o seu amor, com o seu refrigério, com o amor ágape, com aquele abraço e fala: filho, levanta, continua, porque eu tenho o melhor para você. Deus tem o melhor para cada um de nós. Algo que os nossos olhos ainda não viram. Então eu declaro, em nome de Jesus, que cada um verá aquilo que os seus olhos ainda não viram. É isso que o Senhor tem preparado para cada um de você. Então, mediante essa palavra, eu peço que a igreja se coloque de pé, venha estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui para frente. Está chamando também o pastor Elias, que está responsável pela palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vai ficar essa coisa? Tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito até agora e por muito mais que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, até o término desse culto. Senhor, abra as janelas do céu, Senhor, derrama a bênção sem medida, abençoa o teu povo, Senhor, abundantemente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também o pastor Elias, Senhor, responsável de ministrar a sua palavra, aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, Senhor. Faça transbordar, Senhor, os nossos corações de alegria em ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Falei que um dia eu vou ficar bonito assim, ó. Né, Fábio? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu trago um abraço do apóstolo Leonel para o irmão Josias, que ele gostou muito. Eu fiz uma filmagem lá de cima, mandei a foto do irmão Josias. Ele mandou um abraço pro senhor, viu? O pastor Leonel mandou um abraço pro senhor. Para o pastor Edson, esposa, para toda a família aqui, tá bom? Da Igreja Batista Nova Jerusalém. E conversando com ele, quando as coisas são de Deus, nós não precisamos fazer força, pastor. É Deus que vai movendo tudo, né? Estava falando ali com a nossa querida irmã Rose, sobre, lembrando de Moisés, né? Moisés, no primeiro ato do seu chamado, né?
ele usou ali a sua força humana, a sua sabedoria humana, e as coisas não deram muito certo. Mas quando ele teve um encontro com Deus face a face lá no Horebe, a sua vida nunca mais foi a mesma. E o Senhor respaldou Moisés. Amém? E quando Deus respalda os seus filhos, o seu povo, né? O que acontece? Obrigado aí. Uma coisa ele sabe fazer, cuidar bem da gente, né? Esse cuida bem demais da gente, que benção. Então, aí Deus vai fazendo, trazendo o seu mover. Amém? E Deus está nos movendo nesse lugar aqui, né? Os irmãos, a igreja do Senhor. Quem aqui já tem percebido que grandes coisas Deus tem feito nesse lugar? Tem sentido isso? Amém? Glória a Deus. Ontem, dia 6, nós encerramos os 30 dias de jejum, lembram? Não é? E nós vamos encerrar o dia 16, isso, os 40 dias de oração. E a leitura da palavra, os irmãos continuem lendo aí. Nós precisamos de algumas coisas na nossa vida, para que a nossa vida espiritual venha romper, não é? Uma das coisas principais é a oração, não é? É falar com Deus. Mas oração com palavra, com a palavra, lendo, meditando na palavra. Amém? Amém? Jejuando. Amém? O jejum é aflição de alma. A que serve o jejum? O jejum é para fortalecer a nossa vida espiritual, mortificar a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. Nós estamos dizendo, ó carne, fica quietinha aí, viu? Porque maior é o poder de Deus. Porque quando a carne quer dar uma florada, né? Não é verdade? Tem gente que diz assim, eu sou convertido, mas o meu braço não é não. Fogo nesse braço, não é? Então, o jejum é para isso, para mortificar, porque cada um tem uma natureza, não é? Cada um tem uma personalidade. Alguns são fleumáticos, outros são coléricos, outros são sanguíneos, né? Então a personalidade do fleumático, ele é uma pessoa muito extrovertida, mas ele também é muito sentimental, com tudo se magoa, com tudo se entristece, não é verdade? Já o sanguíneo, não é aquele, não, né? Vem na hora assim, vou cortar a orelha, mas é só naquele momento, porque o sanguíneo vai e reflete, puxa vida, eu não deveria ter feito isso, mas tem facilidade de pedir perdão, não é? O colérico é a mesma coisa, ele era colérico, não é? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, foi o homem mais manso, mas ele era colérico, não é? Ele foi colérico, e uma das coisas que fez com que Moisés não herdasse a terra prometida foi esse momento dele de colérico, quando ele desce a segunda vez, ele quebra as tábuas da lei, pá! Aquele momento ali, ele usou a cólera, né? Ele usou a personalidade colérica, digo, e isso foi um dos motivos porque Moisés não entrou na terra prometida, não é? Então, muitas vezes a gente precisa, né, estar realmente aos pés do Senhor para que Deus venha. O fruto do Espírito, é isso, o fruto do Espírito, não só o fruto, mas é o fruto do Espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não é? Quando o braço quiser falar mais forte, opa, Espírito Santo, o Senhor está aqui, me controla, né? Me controla, Espírito Santo. Uma vez uma pessoa foi armada dentro da igreja para me matar, não é? E ali Deus me deu graça, não é? E nós desarmamos ele pelo poder do nome de Jesus, né? Outra vez uma pessoa se rebelou numa congregação e eu tive um sonho que eu estava arrancando um dente. Eu estou falando isso porque Deus quer falar alguma coisa aqui com a gente, né? Tem nada programado aqui. E aí ele fez o que não era para fazer, ele era um líder de congregação. Eu falei, irmão, não era para ter feito isso, não faça isso. Você fez.
Ele gastou o dinheiro da igreja, assim, pegou o material lá, não falou nada com a gente, não falou nada com a tesouraria, né? E a gente tinha dado uma segurada. Tudo tem um tempo, né? Vamos segurar ele naquele ímpeto, naquela... Animado. Mas nem sempre animado é direcionado, né? Então, aí eu falei com ele, chamei a atenção dele, ele não gostou. Eu falei, irmão, você não podia ter feito isso. Assim, com amor, né? Assim não está sendo aquele obreiro que ele estava esperando, não. Você também não é o pastor que nós estávamos esperando, a igreja está esperando. Eu falei, então amanhã tem uma assembleia, vamos decidir isso na assembleia amanhã. Se a igreja disser que eu não sou esse pastor, eu pego as minhas malas e na mesma hora, tem momento que a gente tem que ter decisão. E aí eu tinha tido esse sonho. Quando chegou no dia seguinte, na assembleia, o homem pegou a congregação, colocou tudo num lado só. E aí, num assunto lá, ele entrou, eu falei, está fora de ordem, irmão, está fora de ordem, fica calmo aí, tá bom? E aí eu sei que ele colocou os pés pela cabeça, como diz aí, né? E falou umas coisas no meio da assembleia lá, né? E querendo ridicularizar minha moral, né? Eu sou homem, e eu falei, também sou homem. Mas a questão aqui não é masculinidade, a questão aqui é reino de Deus, é obra de Deus. Então, irmão, tem duas oportunidades agora, de se arrepender aqui, pedir perdão diante de Deus, pela falta de respeito com o seu pastor, tá certo? Mas, desde já, o irmão vai ficar um pouquinho assentado aí, tá bom? Porque isso não se faz, não ofrenda a igreja. Aí ele falou, fica com essa, e falou um palavrão no meio da igreja. Aí eu falei, proposta de apoio para afastamento do irmão, desligamento do irmão. Ali tinha que ser aquilo. E aí, eu falei, se ninguém fizer, eu vou propor, porque eu tenho voto Minerva. Aí propuseram, chegou com muita arrogância. Um dia eu conto a história para vocês, que hoje não é o momento. E aí, a minha esposa, foi meu filho, o irmão, vice-presidente diácono, pastor, ele está arrependido, quer voltar para a igreja. Eu falei, a igreja não é minha, pode voltar. Ah, mas e a disciplina? Eu falei, a disciplina permanece. Porque se não houver disciplina, acabou meu pastorado aqui. E aí ele foi embora, não ficou. Então, a gente precisa, eu estou ouvindo umas mensagens sobre decisões, né? E hoje eu fui muito provado nas minhas decisões, né? Hoje, o dia todo, esse dia amanheceu assim, né? Prova, eu glorificando a Deus. Eu falei, eu não arredo o pé. Não arredo o pé, em nome de Jesus. Diz aí, nem que a vaca tussa, né? Que a vaca não tosse. Mas nem que o inferno se levante, nós vamos ficar firmes em nome de Jesus. Amém? Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, às vezes a gente precisa pensar bem antes de falar alguma coisa, né? De agir de alguma forma, porque às vezes fazemos isso, extrapolamos, e aí a gente vai ver, meu Deus, não deveria ter feito isso, não é? Então a gente tem que brecar, não é? E que o nome do Senhor seja glorificado. Abramos as nossas Bíblias, um beijo que a minha esposa manda para vocês também, a minha amada. Ela não pôde vir, né? Está lá cuidando da Érica, do Enzo. O Enzo foi para o hospital ontem. E essa guerra toda aí, que o nome do Senhor foi glorificado, que ele já está bem, não é? Eu não gosto de falar de testemunho no púlpito, né? Eu gosto de falar de testemunho, coisas para edificar o altar de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Aí daí por diante, né? 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, e aí por diante. 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 38. Segundo Reis 4, 38, quem encontrou pode dizer amém. Diz assim, Eliseu voltou para Gilgal, diga Gilgal. E havia então muita fome naquela terra, diga fome. E os filhos dos profetas estavam com ele, diga os filhos dos profetas.
E por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela, diga uma grande panela, ao fogo aceso, e faz uma sopa para os filhos dos profetas. E saiu um deles ao campo a recolher ervas, digam ervas, e achou uma como parra brava, diga brava, e recolheu dela até encher a sua capa destas ervas silvestres, e voltou e as cortou na panela da sopa, porque não sabia o que era. Depois foi dado para que os homens comessem, mas aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: o homem de Deus, a morte na panela, e não o puderam comer. E então Eliseu, disse: tragam farinha, digam farinha, e a aspergiu na panela e disse: dai de comer ao povo. E não havia mais mal na panela. Que o Espírito de Deus aplique em nossos corações a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Amados irmãos, se nós pegarmos a trajetória aí da vida do profeta Eliseu, ele foi realmente cumprindo a palavra de Deus, sendo usado com porção dobrada. E nós vemos aqui alguns milagres aqui acontecendo, né? Aqui no capítulo 4, né? O filho, a mulher samaritana, né? A mulher sunamita, digo, né? A morte do filho, a ressurreição, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Elias, né? A morte do filho, a ressurreição, tá? O milagre do menino levantando dentre os mortos, né? E agora aqui nós vemos mais um milagre de Deus. Amém? Vira para o seu irmão e diz assim: Deus é Deus de milagres. Ele é Deus de milagres. Amém? Como ele faz milagre? A gente às vezes nem percebe. São coisas às vezes muito pequenas que a gente não se apercebe, né? Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente acha que é pequena, mas ali é um milagre de Deus, não é? É um milagre. E o profeta Eliseu, ele vai sendo usado por Deus assim na sua trajetória, logo no início da sua caminhada. E aqui nós vemos uma panela venenosa, uma panela envenenada, não é? Nós vemos aqui que Eliseu, ele oferece o quê? A provisão de Deus. Por quê? Porque certamente o evangelho ele ocupa grande recipiente. Mas Deus me deu uma palavra nesse texto aqui, que sobre as plantas venenosas, né? Eram aqui as colossíntedas, né? Nós vemos aqui no texto, você vai ler, essa erva, eram ervas silvestres, né? E elas eram venenosas, e o profeta não sabia, né? Uma coisa é você fazer as coisas premeditando que Deus vai cuidar de você, que Deus vai fazer alguma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui. Existia um pregador lá nos Estados Unidos, que ele pegava o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, que diz assim: e pegarão serpentes, escorpiões, e não lhes fará mal algum. E aí sabe o que acontecia? Ele pegava esse texto e deixava a serpente picar ele, cobras enormes, venenosas. Por misericórdia, Deus foi, como se diz aí, ó, dando corda. Aí um dia, ele pegou a menor serpente, só que ela era uma das serpentes mais venenosas, e em canal aberto, a serpente picou, ele caiu duro e morreu. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus de forma indevida. Se nós lembrarmos aqui do apóstolo Paulo, quando ele chega naquela ilha ali que tem os bárbaros, né? Lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, Paulo está no meio dos bárbaros ali, tem uns gravetos, ele vai mexer nos gravetos ali, e uma víbora tão venenosa quanto essa, acredito que até mais, vai, ó, na mão de Paulo. O que ele faz ali?
sacudiu, não deu nem trela, né, como diz o outro. Os bárbaros ficaram ali atentos, vai morrer agora, ó. Vai morrer, não aconteceu nada. Em primeiro lugar, porque ele estava cheio da graça de Deus. Amém? Da unção de Deus. Em segundo lugar, porque tinha inocência nele. Ele não percebeu. E nós vemos aqui que o profeta, ele tem essa característica aqui, que ele não observa, ele não conhece essa erva, porque o povo estava com fome, o povo precisava comer, precisava de alimento, e ali não tinha nada, né, para comer. E aí o que ele pega? Manda recolher aquelas ervas, coloca na panela e dá aquele guisado ali para o povo, né? O povo com fome, se colocar pedra dentro, faz um caldo de pedra, ele vai tomar o caldo, né? Com fome. Então, o profeta vai, faz esse guisado ali, o povo, quando os homens tomam, opa, morte na panela. Obviamente alguém ali já devia estar começando a estribuchar, né? Alguém já devia estar passando mal, colocando sangue pela boca, alguém, morte na panela, vai morrer todo mundo. Acabou. Por quê? Tinha uma planta venenosa, ervas venenosas. E nos dias de hoje não é diferente, não é? Nós temos aí esse grande recipiente, a nossa vida. Podemos comparar com uma panela, não é? Nós somos templo de Deus. E essas plantas venenosas, essas ervas, são as adversidades que vêm sobre as nossas vidas, não é? Porque a adversidade vem. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos ter provações, vamos ter adversidades, mas a Bíblia diz que o Senhor nos livrará de todas elas. Está escrito na palavra de Deus, que Deus observa as nossas aflições e Ele nos livra de cada uma delas. Isso quer dizer, cuidado de Deus. E nós vemos aqui que essas plantas venenosas, elas tipificavam o quê? As adversidades que surgiram ali. Além da fome, o povo estava com fome. Por isso que eu pedi para você falar, né, como se estivesse grifando cada uma das palavras aí. Fome, não é? Gilgal é circuncidar. A palavra Gilgal quer dizer circuncidar. E nós vemos aqui o circuncidar do espírito de alguma forma, não é? Porque havia muita fome. E o nosso Deus é especialista em cuidar de quem tem fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O nosso Deus é especialista de cuidar daquele que tem fome. Não é? Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Amém? É suave. Então ele é especialista em cuidar de quem está com fome. Amém? Ele é especialista em trazer alimento, em trazer pão. E uma coisa, Deus olha de uma forma tão especial, a necessidade do seu povo. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Pai. Eu aprendi esses anos a requerer isso do Pai. Não é pedir, exigir, não. Porque quem somos nós? Deus é Deus. Mas requerer como filho, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade do Pai é exercida nas nossas vidas, e nós como filhos, nós dizemos: Paizinho, eu quero a tua bondade, eu quero usufruir da tua bondade, papai, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida de mim. E Deus estava cuidando do seu povo aqui. Por quê? Tinha um profeta de Deus aqui, tinha um homem de Deus, era uma casa de profetas. Os homens estavam com fome, e de alguma forma, aquele que está à frente, o homem de Deus, ele é olhado de uma forma diferente. Não adianta isso, né, pastor? As pessoas esperam alguma coisa, não é verdade? Na verdade, não somos nós que damos alguma coisa, mas nós nos deixamos usar para que o nome do Senhor seja glorificado. José disse isso para Faraó: olha, eu ouvi dizer que em você há o Espírito dos deuses, você interpreta sonho. A primeira coisa que José disse: isto não está em mim. Deus trará resposta de paz a Faraó.
Amém? Isso não está em nós, mas, aleluia, aquele que está em nós, ele pode fazer o que ele quiser, através de nós, por nós, para que o seu nome seja glorificado. Então, havia fome. Eles estavam em Gilgal, eles estavam ali, né? Eles eram o quê? Os filhos dos profetas. Estavam com ele, estavam com Eliseu. E por isso disse ao seu criado: põe uma grande panela. Esse criado chamado Geazi, que lá na frente você vai ver o que acontece. Ele andou com o homem de Deus, esteve perto do homem de Deus, viu os milagres que esse homem de Deus fez em nome de Deus e não aprendeu nada, né? Judas Iscariote foi discípulo de Jesus, viu os milagres de Jesus, viu o que Jesus fez, usufruiu de tudo que Jesus nos deu e que Jesus fez, mas cuspiu no prato que comeu. Foi escolha dele, estava sim, né, escrito, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, a sua palavra estava, mas ele teve oportunidade, amém? Então nós vemos aqui o mover de Deus. Havia fome, havia necessidade. Põe uma grande panela ao fogo aceso, faz uma sopa para os filhos dos profetas, amém? Então, a planta venenosa, as adversidades, a panela é a minha vida, é a tua vida. A planta venenosa na panela traz morte. Quando eles vão comer aquele guisado, né, devia estar até cheirando bom, né, pastor Edson? E a pessoa com fome, o negócio fica tudo mais gostoso, mais cheiroso. Esses dias o irmão postou lá, cortando um churrasco lá na coisa masculina. Eu falei assim, irmão, eu não sei nem quem foi. Eu brinquei assim, né? Eu falei, ó, nós vamos comer esse churrasco aí no dia que o irmão estiver comendo o legume, tá bom? No dia que o irmão estiver comendo legume, aí a gente come o churrasco, tá bom? Então, você imagina, né? Você está olhando uma picanha ali sendo cortada, uma linguiça, né? Agora você imagina o pessoal morrendo de fome ali, não tinha nada, não tinha linguiça, não tinha picanha, mas tinha um guisado ali que devia estar cheirando bom, não é? Devia estar cheirando bom, mas era uma planta venenosa que colocou morte na panela. Aí os homens disseram, morte na panela. Eliseu vai, né, pega ali, recolhe essas ervas, né? Como parra brava, recolheu dela até encher a sua capa dessas ervas silvestres. Voltou e as colocou na panela da sopa, porque não sabia que era. Então já devia ter mais alguma coisa dentro aí, né? Se era uma sopa, devia ter mais alguma coisa aí dentro, né? O texto não, mas ele sugere isso. E aí, coloca essas ervas. O negócio deve ter ficado dado um cheirinho bom, né? Aí o povo vai, ó, e caiu dentro. Se tem uma coisa que o povo de Deus faz muito bem, é comer, né? Então tem que vigiar. É comer e tomar refrigerante. Então, hoje eu estou mais no suco, né? Mas o que acontece? Havia morte na panela. Foi detectado aqui, ó, né? Eles disseram, depois foi dado para que os homens comessem. E aí, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer, pararam na hora. Ai meu Deus, vou morrer. Pararam na hora. Havia morte na panela. Havia morte. O povo estava, né, se não morresse de fome, ia morrer se comesse o guisado. Olha só que coisa, né? Não tinham para onde ir, né? Mas o que acontece? E então Eliseu disse, tragam farinha. Aleluia. Essa farinha, ela representa, é a farinha que faz o pão. Amém? É a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. E não, e aí o que acontece? Dai de comer para o povo. Aí o profeta
coloca farinha no guisado, naquela sopa venenosa, deita a farinha, e a farinha traz cura. A palavra de Deus traz cura para a alma, para o espírito, para o corpo. A palavra de Deus traz cura diante das adversidades. Eu não sei o que você está enfrentando esses dias, o que você tem vivido, mas eu quero dizer nesta noite, que Deus está trazendo pão, está trazendo farinha nessa noite, e Ele deita a farinha, deita o pão, para que traga vida, para que traga saúde, aleluia. As adversidades estão aí, mas nós temos a palavra de Deus, não é verdade? Pedro estava caminhando, viu Jesus, e ele disse, é um fantasma. Não, é o mestre. Senhor, deixa que eu vá caminhando até o Senhor. E ele foi caminhando, de repente os ventos soprando, ele orou para um lado, e afundou. Senhor, estou morrendo. Jesus vai, levanta aí, homem de pouca fé, homem de pequena fé. Eles estavam pescando ali a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus chega ali, não é? Com aquele jeito dele, especial. Jesus é o pedagogo dos pedagogos. Ensinava evangelizando e evangelizava ensinando. E não tinha os recursos, já, mas ele era Deus, ele era filho de Deus, mas ele era 100% homem também, não é? Ele teve dificuldades, ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, ele morreu, amém? Jesus sentiu sede. Na natureza humana, na natureza divina, ele é a água da vida. Ele sentiu fome na natureza humana, na natureza divina, ele é o pão da vida. Aleluia, ele morreu na natureza humana, na natureza divina, ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e recebeu um corpo glorioso, glorificado. Então Jesus está aqui nesta noite, e Pedro não havia pescado nada. Senhor, não pegamos nada a noite inteira. Eram homens experientes, eram pescadores experientes, trabalharam a noite inteira, não pescaram nada. Jesus disse, lança a rede ali. Senhor, não pescamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, debaixo do teu comando, debaixo da tua ordem, nós vamos lançar a rede. E quando lançaram a rede, vieram mais de 150 peixes, e canta lá basuri anda lá manaia, porque foi sob a palavra. Quando a palavra de Deus, quando o pão, a farinha foi lançada aqui nessa erva venenosa, nesse caldeirão venenoso, trouxe vida. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz renovo. Eu vi a nossa amada irmãzinha, eu esqueço o nome dela, sua filhinha mais velha, a Natânia, cansadinha ali, como eu também estava cansadinho, né? Cansadinha, foi muito trabalho, mas ela pegou, se apropriou da palavra aqui, diz que em Isaías, os jovens correm, eles se fatigam, não é? Mas aqueles que esperam no Senhor, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se fatigarão, mas renovarão as suas forças, porque subirão com asas como águia, subirão com asas de águia, e serão renovados. Aleluia. E eu quero dizer para você, Natânia, que Deus não chama gente desocupada, Deus chama gente ocupada. Eu disse, Deus, quantas atribuições eu tenho, futuramente eu vou ter que, não é, decidir, ó, o que eu fico? Eu fico com o aplicativo, fico na escola somente, vou ficar com a igreja? Vou ter que decidir, não é? Mas o que acontece? Muitas atribuições. Que dia corrido, pastor Edson deve ter consertado muita rede elétrica por aí, deve ter instalado muito padrão por aí, né? Deve ter mexido em muitos fios, você deve ter feito o seu trabalho aí, não é? Incansavelmente,
Não é verdade? Eu disse, Deus, será que eu vou dar conta disso tudo, Senhor? Eu tenho que entregar tudo fechado até o dia 15. Essa semana, semana que vem, não tem esses jogos da Copa aí, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Deus disse, eu te sustento, eu te renovo, eu te fortaleço. Você vai conseguir, você conseguiu antes. Eu não chamo ninguém desocupado, não, eu chamo só gente ocupada. Desocupado fica desocupado mesmo. Desocupado fica desocupado, mas aquele que é ocupado, ele fica mais ocupado ainda na obra de Deus, aleluia. Mas o Senhor da obra sustenta, fortalece, renova, dá graça e recompensa, porque não fica devendo nada para ninguém, amém? Tem gente que acha que já deu, não é o seu caso, Natânia, que já deu para Deus, já fiz demais. Nós nunca vamos fazer nada diante do que Jesus fez por nós. E fique sabendo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Em algum momento a tua recompensa vem, querido. Amém? Em algum momento a tua recompensa vem, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é justo. E quando nós estamos em inocência, o profeta estava inocente, não sabia, quer dizer, mas ele é um homem experiente, não deu, porque revelou? Deus não revelou, porque ele ia glorificar o nome dele naquele lugar que tinha morte. É assim, queridos, que Deus faz. Onde tem morte, Ele traz vida. Onde tem cansaço, Ele traz renovo. Onde tem doença, Ele traz cura. Onde tem insatisfação, Ele traz alegria. Onde tem, querido, falta de esperança, Ele traz esperança. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que deitaram a farinha. E essa farinha que faz o pão curou aquele guisado. E a Bíblia diz que dai de comer ao povo, e não havia mais mal na panela, porque a farinha é um tipo da palavra de Deus, que era e é a única resposta da morte. Amém? A farinha é uma espécie da palavra de Deus, que traz vida. Como um texto tão pequeno, é uma palavra tão pequenininha, traz uma revelação tão grande de Deus. Já preguei algumas vezes nesse texto, não é? E Deus vai renovando a sua palavra. É essa palavra aqui, ó, que traz vida, querido, essa palavra que transforma, que liberta, essa palavra que mudou a sua vida, essa palavra que muda cenários, que muda estações. Eu lembro que um dia eu estava precisando de um milagre de Deus, estava desempregado, precisava de um milagre. E sabe o que aconteceu? Nessa época Deus mudou uma lei aí. Não foi só para me favorecer, não, tenho certeza, mas favoreceu o povo dele que estava esperando no Senhor. E naquele momento ali eu fui favorecido, por causa daquela lei que Deus mudou aqui no Brasil. Foi uma coisa fantástica, né? Eu só não estou lembrando aqui a época. Deus mudou, querido. Deus mudou, e eu fui beneficiado, não só eu, mas como as pessoas que estavam esperando um milagre. Amém? Quantos estão aguardando um milagre ainda para esse ano aqui? Quantos? Olha, vai acontecer um milagre, porque eu estou esperando um milagre também. Amém? Antes da palavra cortar, ela corta aqui, eu estou esperando um milagre. Né? Quando a gente diz assim, Senhor, não posso, não consigo. Senhor, eu me desarmo diante de Deus. Aí há a ação de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente está autossuficiente, eu vou fazer, eu posso, vou comprar, eu tenho um cartão, né, pastor? Quando faz, eu vou fazer, não, eu posso, eu não estou com trabalho, eu estou com cartão. Ilusão isso, ilusão, né? Mas quando eu digo assim, Senhor, não tem. Eu lembro que um dia eu estava, isso foi uma coisa fantástica, já contei para vocês aqui, rapidinho, eu estava sem uma gota de combustível, e eu não tinha um centavo, nem no cartão. O Enzo fala assim, no cartão, vovô, às vezes, falando rápido, não tinha nem no cartão, nada,
não tinha nada. E eu atravessei aquele túnel Rebouças, passando na linha vermelha ali, engarrafado. Eu falei, Deus, né? Aí vem aquele gelado, né? E passageiro dentro do carro. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Se esse carro enguiçar aqui, o diabo fica, ó, né? A gente é provado, irmão, você é prova. E aí, querido, não é? De repente, o Icanta lá, Bassuriana, lá, Manaia, ele disse assim, eu sou o teu provedor. E o ponteiro do combustível subiu um quarto. Subiu para o quarto. E eu fiquei lembrando dos homens de Deus no passado, né? Que passavam até momentos muito mais difíceis que nós, mas a fé era a mesma, o Deus é o mesmo, Ele não mudou. E eu cheguei até o local lá, o passageiro me pagou a corrida, eu fui até o posto, ainda tinha combustível. Então, esse é o Deus que nós fizemos. Eu disse, Deus, eu não tenho, Senhor. Não saiu dinheiro ainda da escola, Senhor. Não tenho recurso, mas o Senhor é o meu provedor. Ele disse, eu sou o teu provedor, te sustento. E muitas vezes aconteceu isso. Um amigo meu lá de Macaé disse assim, cuidado que pode só queimar a bomba. Eu falei, não vai queimar nada, sabe por quê? Porque a mão de Deus, tanque na reserva queima sim a bomba, né, de combustível, mas aqui estava a mão de Deus ali, ó. E está aí, ó, para a glória de Deus. Então, Deus é o nosso provedor. Quando a gente diz assim, eu não tenho, tem um depósito no céu. E fé é isso. Fé é o Senhor nos respaldando. O Senhor nos respaldando, né? Senhor, eu não tenho, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Senhor, tem morte na panela, mas pega aí farinha, vamos colocar a farinha aqui, vamos pegar a palavra, vamos usar a palavra. É a palavra que traz provisão, é a palavra que traz socorro, é a palavra que traz ânimo, é a palavra que traz alegria, é a palavra que traz a presença de Deus, é a palavra que nos fortalece. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, já passei fome, já passei necessidade, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é pegar o versículo isolado e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece, está aí fazendo bobagem, não. Não é isso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando eu digo, Senhor, não tenho condições, humanamente falando, eu não tenho, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti. Aí Deus me respalda. É como se, quando lá em Tiago diz, quando você está orando, eu estava buscando interpretação, quando você está orando, os presbíteros, os pastores estão orando, é como se o Espírito de Deus, se Deus estivesse colocando as mãos, e é isso que acontece, sobre as nossas mãos, não é? A fé é isso, é Deus respaldando a nossa fé, não é? Por isso ele diz, olha, se você disser esse monte, vai se lança ao mar, não era algo específico ali para o monte, era uma parábola, uma figura de linguagem, mas o que são os montes hoje aí? As dificuldades. Se você dissesse, olha aqui, ó, dificuldade, você vai embora agora em nome de Jesus. Doença, você vai agora embora em nome de Jesus. Diabo, tu vai embora agora em nome de Jesus. Vai embora mesmo. Aí com fé, aí Deus respalda. Mas para isso tem que ter um crédito no banco do céu, não é? Tem gente que diz assim, eu estou assim com o homem lá de cima. Não está nada. Não está nada. Eu já vi tanta gente dizer, eu estou bem na fita, hein? Estou assim com um cara lá de cima. Eu falei, primeiro que ele não é cara. Não é? E primeiro que ele não está só lá em cima, ele está aqui, ó, dentro de nós. Não é? E ele não é cara, ele é o Senhor. Não é? Então a gente diz assim, eu estou assim com o homem, não está nada. Não, eu tenho fé. Já viram? Quando você está, não, eu tenho fé. Tem fé nada. Não tem. Quem está assim com ele, é que ele habita dentro dele, é aquele que tem uma vida na presença dele, que busca ele, né? Que depende dele, é isso, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, o Senhor te abençoe, amém? Está chegando uma resposta ainda esse ano para vocês aí, de algo que vocês estão buscando em Deus aí, amém? É material e é espiritual também, mas é material, amém? E vocês fizeram um voto a Deus, no coração de vocês, vocês fizeram um voto a Deus, amém?
Eu não vou falar porque é vocês e Deus. Amém? Procede? Procede? Amém? Então pronto, glória a Deus. Vocês conversaram comigo? Não, mas o Espírito de Deus conversou com vocês, conversou comigo, conversou conosco. Amém? E Ele está aqui nessa noite. Amém? Eu não creio que igreja aí que fica aí, está revelando ali, não. As coisas de Deus, elas acontecem naturalmente. A gente não precisa fazer esforço, né, pastor Ed? Não precisa ficar fazendo show. Vem, vai, não é isso, não. É uma diferença. Para finalizar, uma vez a menina falou assim, pastor, a minha prima está ali dentro, está endemoniada. E os crentes tudo lá de fora ali. E ela não sai de lá de dentro, já quebrou tudo. E ninguém entra naquele lugar ali. Ninguém, pastor. Eu falei, amém. O senhor pode ir lá? Estava chegando a igreja, o senhor pode ir lá? Eu falei, isso não está em mim, mas vamos lá, em nome de Jesus. Aí fomos. Quando eu cheguei, eu estava com óculos. Eu acho que aquele demônio lutava karatê, né? Que ele vem correndo. Aí eu tirei o rosto assim, né? Você tem que estar atento, né? Aí bateu na ponta do meu óculos assim. Puf, o óculos caiu. Aí ele veio. Aí eu falei, cara, está amarrado sem força em nome de Jesus. Ele virou uma cambalhota. Caiu, ficou liberto. Só que a Bíblia diz que tem caixa que só sai com jejum e oração, né? Assim, a autoridade para expulsar a gente tem, mas tem que fazer um trabalho contínuo de libertação. E aí, eu saí, falei, ó, ela tem que confessar Jesus, tem que ir para a igreja, tem que buscar o Senhor. Porque saiu, mas está dando lugar, vai voltar. Aí não deu outro. Quando eu saí de dentro da casa, ela ficou endemoniada. Aí tinha uns irmãos de uma denominação, e eles disseram assim, chegou o presbítero tal. Aí todo mundo, chegou ele. Ele diz assim, irmãos, pode soltar porque o anjo disse para mim que está amarrado. O Espírito Santo falou comigo, não está amarrado nada. O anjo disse que está amarrado. Eu falei, poxa, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, não está amarrado nada, meu servo. Quando ele foi, ele passou uma vergonha. Aí eu descobri que aquele demônio lutava karatê mesmo. A menina deu uma pernada que pegou na cara do obreiro, assim, puf! E ele virou uma cambalhota e caiu. Passou vergonha. Porque foi na força do homem. Nós não fazemos nada, é em nome de Jesus. Amém? Aí, foram uns 10 homens e seguraram a menina. Lá, né? E ela endemoniada. Aí caíram na besteira de levar para dentro da igreja. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Levaram, né, na força. Irmãos, eu vi, ninguém me... bancos de madeira assim, ó. Desses... é jacarandá? Essa madeira de 7 metros, uns 7 metros um banco daquele. Pesado. Irmãos, sem brincadeira, o demônio soltou lá dentro e fazia assim nos bancos da igreja, ó, com a ponta do dedo. Vup, 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 vup. Eu falei, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu vou para o meu culto lá, que é a igreja, né? Nesse eu não tinha saído do culto, eu estava indo para o culto, foi um outro episódio. Então, é em nome de Jesus. Nós não precisamos fazer show nenhum. Quem é o maior é Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Amém? Agora nós precisamos estar afinados com Ele. Amém? Pode soltar essa música aí abençoada, Fábio, de Jesus. Eu gosto muito de espanhol. Eu abro um pouquinho de espanhol, mas quando quero fazer um curso, é fácil de verdade. E sana nossa terra, sala a nossa terra. Eu quero orar por você. Como essa noite é uma noite de cura, amém? Através da palavra, eu quero orar por você, Josias. Quero orar por você, Josias. Pode vir aqui na frente. Em nome de Jesus. Vou pedir um diácono abençoado aí para pegar um óleo para a gente ungir esses irmãos. Se você quer uma oração, vai, fica cá, querido. Isso, calma. Cheguei, ele estava cansadinho.
Solo a ti. Amém. Você quer vir representar alguém da sua casa, da sua família? Pode vir. Você toma o céu em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo toda ação no mal da vida do irmão Josias. Toda obstrução das artérias, das veias, vai saindo agora pelo poder do nome de Jesus. Visita agora a horta do teu filho. Vai desobstruindo o Espírito de Deus. Vai desobstruindo em nome de Jesus. Vai desobstruindo, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia do teu filho. Tira esse cansaço. Toca com o teu poder. Mantui de canta lá basura e coma na basuriana lá baixara lá base. Opera com o teu poder, Senhor, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Vai louvando ao Senhor, ouvindo esse cântico aí. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar Passa no tu verdad. Tómame, Señor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que saia todo esse mal agora, toda essa gripe, todo esse mal. Saia pelo poder do nome de Jesus. Jui de canta lá baixo, em teu nome, Deus, saia todo mal agora. Vai saindo todo mal. Vai saindo todo mal agora. Espírito de doença, de enfermidade, solta esse corpo agora, solta essa vida, solta essa vida. Desobstrui agora, Deus, em nome de Jesus. Desobstrui agora, em nome de Jesus. Tira o que não provém do Senhor, manda fogo, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, na tua palavra. Toca com o teu poder. E saia todo mal. Clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana Deus vai tocar uma parte do seu corpo. Señor, sánanos. Vai sentir como se estivesse anestesiando. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle, Señor, escúchanos, perdónanos, perdona Você nuestros sabe o que ela orgullos, precisa agora. perdona los pecados de tu Opera, iglesia. Senhor, o poder do teu nome. Desciende, Señor, toca la Em tierra, nome de Jesus. perdona Vai nuestros tocando. pecados, Vai tocando. sana nuestra Vai tierra, tocando. Señor. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. Toca agora. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Vai tocando, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos respalda. Quiero O humillarme, Senhor nos respalda. Nos respalda. buscar tu rostro. Com medo não. O Senhor nos respalda. Hoy me arrepiento. O Senhor nos respalda. O Senhor nos respalda. O Senhor nos respalda. O Senhor nos Vengo a respalda. invocarte. O Senhor nos respalda. Opera com o teu poder. Adivina tu oído. Pode deixar ela repousar no chão. Escucha y perdona. Isso. Está trazendo anestesia. Esse local e a cura. Em nome de Jesus. Representando essa pessoa, mas abre as mãos. E recebe de Deus algo novo na tua vida nessa hora. Um renovo. O Senhor está visitando essa pessoa que você está representando agora. Opera com teu poder, opera com teu poder, Senhor, na vida da tua terra. Deus vai mandar uma resposta agora para você com um sinal de fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Então, ela vai subindo lá. Ela vai canta lá. A resposta de Deus é fogo. Aí mesmo onde você está, levanta a sua mão. Nós vamos orar. Se você quiser vir aqui, pode vir. Con tu amor. Sara nuestra terra, Senhor. Sara nuestra terra. Sara nuestra terra. Sara nossa terra, Senhor.
passar na nossa terra, Senhor. Abençoa o teu filho nessa noite, visita o seu corpo. Opera com o teu poder, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, a sua casa, a sua família, para a glória de Deus. Aleluia. Receba aí onde você está a unção de Deus. Receba aí onde você está a unção de Deus. Receba aí onde você está a unção do Senhor, a unção do Espírito. Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. A presença de Deus é real aqui nesse lugar, porque você está aqui. Você, igreja do Senhor, pisou nesse lugar. Receba essa unção, receba essa graça. Quando você chegar na porta da sua casa, essa presença vai acompanhar você até dentro da sua casa. E aquilo que estiver tentando impedir a bênção, o milagre de Deus, vai sair, vai correr, vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Labaxu de canta labá. Agradeça ao Senhor pela palavra, agradeça ao Senhor pelo milagre nesta noite, agradeça ao Senhor pela sua vida, agradeça ao Senhor pelo seu milagre, pela sua bênção em nome de Jesus. Agradeça a Deus. Senta lá aí. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Isso. Senta um pouquinho. Isso. Aleluia. Em nome de Jesus. Ainda haverá uma grande multidão entrando aqui para ser curado, para ser liberto em nome de Jesus. Nesses cultos de quarta-feira, quem sabe num culto de sexta-feira, né, numa noite de unção, futuramente. Mas eu vejo pela fé, isso aqui tudo lotado de gente aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Pessoas fluirão para esse lugar para serem libertas, para serem curadas. Eu creio nisso, eu profetizo isso nessa noite. Eu profetizo a saúde em nossa igreja nessa noite. Eu profetizo a cura na igreja nesta noite. Porque tem pão, tem a palavra, tem unção, tem graça de Deus, tem o pão de Deus sendo ministrado. A palavra de Deus de cura nesse lugar. Aleluia! Rica labaçu de canta lamanabá. Terra labaçu de canta labás. Recantariba sude coma na baixá. Terramato e decantariba chure calabá. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar um forte aplauso ao Messias. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, em nome de Jesus. Sexta-feira tem uma reunião de liderança aí. Juntos, em nome de Jesus, 7h30, 7 horas. 19h30, sexta-feira, uma reunião de liderança. Pastor Edson está convocando, juntamente com o pastor Elias, para a gente falar de algumas coisas pertinentes à igreja, ao reino de Deus. Amém? Pastor Edson. Homem também lembra das coisas. Homem esquece, mas homem levanta. Eu queria que todos viessem aqui à frente, que a gente vai entregar o jejum de 30 dias. Obrigado, pastor Edson. Obrigado. Amém. Não é empolgação, é esquecimento. Pode vir aqui à frente. Todo mundo que jejuou esses 30 dias aí, mesmo que tenha sido, não é, um jejum parcial, vem aqui. Pode vir, em nome de Jesus. Não tenha sido, né? Eu sem carne, não, eu não fiquei, não consegui ficar os 30 dias sem a carne, né? Porque realmente eu já estava vindo de um jejum aí, junto com o apóstolo, né? De 30 dias, de 10, 15 dias. Então, emendou, tá? Então a gente tem que ser prudente, né? Mas eu creio que Jesus recebeu o teu jejum, recebeu o meu jejum, tem recebido a sua oração, amém? Não tem sido em vão, e Deus está movendo no nosso meio, na nossa igreja. Levante as suas mãos, vamos entregar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esses dias de jejum, meu Deus. Nós estivemos jejuando, lendo a tua palavra, buscando a tua face. Ana, Senhor, jejuou, buscou, estava com a alma aflita, e o Senhor enviou um filho, chamado Samuel. Ana precisava
de um filho, o Senhor ia levantar um profeta. Tudo é de acordo, Senhor. Deus, nós precisamos de filhos espirituais, mas precisamos de cura na nossa vida, de cura na igreja. E esse jejum é para mortificar aquilo que não provém do Senhor. Foi para isso esses 30 dias de jejum, foi para que a nossa carne fosse mortificada, e para que, ó Deus amado, o teu Espírito tivesse liberdade para fluir no nosso meio, e o Senhor tem feito isso. Tem acontecido salvação neste lugar, tem acontecido libertação, tem acontecido transformação. Isso é porque o teu povo está buscando o teu rosto, e quando o povo do Senhor busca o teu rosto, te encontra. A tua palavra diz que aqueles que te buscam te acharão, te encontrarão, e nós estamos te buscando, ó Deus. Agora, em nome de Jesus, responde por fogo e recebe esse sacrifício no teu altar. Nós entregamos, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as dificuldades, o Senhor sabe que foi sincero do nosso coração. Em nenhum momento o diabo prevaleceu, a carne prevaleceu, mas o teu nome prevaleceu, o teu nome foi glorificado, ó Deus. Honra a nossa fé, honra a fé dessa igreja, Senhor. Nós veremos os frutos sendo colhidos ainda, e o teu nome seja glorificado. Invocamos toda a bênção do Senhor em nome de Jesus, toda a prosperidade, todo o shalom de Deus, paz, prosperidade, saúde, em nome de Jesus. Shalom sobre nós. Repitam comigo: shalom sobre nós. Paz, prosperidade e saúde, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Amém. Aperte a mão do seu irmão aí, liberando a palavra de vitória. Estamos encerrando.